Mateus capítulo 21, quero falar hoje, os corintianos vão se lembrar do que eu vou dizer aqui, ó. Mateus capítulo 21, versículo 28, diz assim: o que acham? Isso aqui é Jesus conversando com os discípulos dele. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles, os discípulos. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Diga amém. O tema da mensagem aí, você que coloca o tema da mensagem aí nas redes sociais, chama-se Fala Muito. Quem gosta de futebol se lembra que uma vez o Tite, brigando com o Filipão, na beira do campo, aí ele fez um gesto que virou meme, Fala muito. E aqui esse texto aqui, ele nos ensina um princípio que assim vai nortear muita gente. Eu não sei você, mas eu conheço muita gente que fala muito, sabe? Ele conta muita história do que ele vai fazer, do que ele vai realizar. Não que a pessoa não tenha direito de sonhar, mas a gente tem que ter cuidado quando a fala ela está muito longe do discurso, Eu já disse aqui de uma pessoa que orava para ter heliporto na igreja, mas nem trocar os bancos ele pensava em trocar. Então, falar não é tão difícil não. Agora, agir em relação ao que nós falamos, e a gente tem uma inspiração muito boa. Coloque em Mateus capítulo 7, verso 24, versículo 24. Depois nós vamos voltar, que nós não vamos tirar esse texto da tela. Agora vai para Mateus 7, 24. Olha aqui o que Jesus está dizendo sobre esse negócio de falar muito. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós vemos hoje muitos cristãos falando muito da fé, falando muito de Jesus, muita coisa boa, é ótimo isso, é maravilha e tem que falar mesmo. Só que na prática daquilo que se está falando, às vezes está muito desconectado, está muito longe. Então a pessoa vai para a igreja. O que é a vida cristã? A vida cristã nada mais é do que um conjunto de instruções para que a gente viva nessa terra, reinando, implantando o reino de Deus, alcançando outras vidas, cumprindo um propósito que todos nós temos. Mas não adianta só eu falar do propósito. Há um tempo atrás, eu comecei a falar com Deus sobre algumas coisas que não aconteceram, e Ele falou: não, mas você também não fez para que acontecesse. E aquilo ali me deu falei, peraí, é verdade, aquilo ali eu não fiz, aquilo dali eu não fiz. Então na vida da gente, não adianta a gente ficar contando história sem H, é história, não é história, é história, O livrinho da Mônica conta história, O livrinho do Pica-Pau conta história. Eu não estou falando que contar história vai resolver a nossa vida. A gente precisa ter uma história. Quem está entendendo, diga amém. Então isso daí tem a ver com o que eu faço e tem a ver com o que eu falo, e tem a ver com o que eu falo e tem a ver com o que eu faço. Agora, pastor, como é que eu alinho essa questão da fala e da ação? A primeira coisa é que a gente tem que ter responsabilidade pelo que falamos. Não pode sair falando o que quer, tomar de emoção, porque depois você vai ser culpado por aquilo, ou julgado por aquilo, ou cobrado por aquilo. A Bíblia fala que nós prestaremos conta de cada palavra liberada.
Então, cuidado em falar muito. Eu vejo que quando pessoas estão passando uma crise muito grande, eles prometem tudo para Deus. Quando pessoas estão no desemprego, prometem tudo para o próximo patrão. Eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como representante comercial vendendo feijão, e aí eu fui fazer lá a entrevista com o dono do feijão, e conversando com ele, eu já estava no mercado já há 3 anos, eu já tinha uma visão, e aí quando ele acabou de concluir mais ou menos a ideia dele, eu comecei a falar. Vendedor gosta de falar e falando, não, porque dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, porque quanto que o outro vendia 400 fardos por mês. Eu falei, que isso, dá para vender 500 fardos por semana, e porque tem um cliente. Aí comecei, empolguei. Aí ele muito educado, né? Ele é um cara do sul, mas é um cara tranquilo, ele levantou assim, falou assim, você quer um café? Eu falei, quero. Aí ele pôs a mão no meu ombro assim, ó, eu sentado, né, na mesa dele, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, se você fizer a metade do que você falou, já está bom demais. Aí eu falei, você mexeu com o cara errado, você não podia ter falado isso. Um cara com 20 e poucos anos de idade, você fala um negócio desse. Aí, resumindo, com 3 meses, ele estava me ligando, dizendo que não iria entregar meus pedidos. Por quê? Eu já estava vendendo 500, 600 fardos por semana, e era muito dinheiro para a época. Ele falou, não, para quem que você está vendendo? Você está dando feijão? Você está jogando fora? Eu falei, não, é aquela conversa de 4, 5 meses atrás, ela está se cumprindo, e ali, legal e tal. Então, você pode falar, mas você vai fazer? Porque se for para você falar, para te aliviar o momento da hora, se for para você falar, para te aliviar uma circunstância, a sua fé vai estar comprometida, o reino de Deus na tua vida vai estar comprometido. Porque você pode fazer o que a Bíblia fala, votos de tolo. É melhor que você não faça votos do que faça um voto e depois não cumpra. Então eu, há 3 anos atrás, eu fiz uns 18 votos. Aí um dia orando, eu senti no meu espírito que muitos votos daquele que eu tinha feito eram votos de uma crença limitante de um medo. Eu fui para o joelho e falei, Senhor, esse voto aqui, isso aqui vai me limitar, isso aqui vai limitar minha fé, vai limitar, olha, Senhor, em nome de Jesus, do mesmo jeito que eu fiz o voto, eu entendi que isso aqui não é correto. Eu estou anulando a graça do Senhor sobre a minha vida. E pronto. Agora, eu não vou fazer uma coisa que quantas pessoas na hora que faz um desafio financeiro, e a pessoa levanta a mão e fala que vai dar R$1.000 ou vai dar 10 mil. Aí todo mundo fica feliz, até cumprimenta ele. Cara, parabéns, poxa, você teve fé, hein? Só que depois ele vai e não deu. Ele fez aquilo dali, numa emoção de uma situação. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente fala. A segunda coisa é que quando nós vamos falarmos, vamos discernir o que é prioridade. Porque às vezes a gente está falando que vai fazer uma coisa e aquilo não é prioridade. E aí você não vai conseguir realizar aquilo. Outra coisa é ser íntegro quando você vai falar. Seja para Deus, para seu irmão, para alguém, seja íntegro. Assim, muito empolgado no início da vida, né? No início da vida, se alguém falasse para alguma coisa para eu fazer, eu não vou fazer, eu saía, vou fazer, e depois eu via o que eu ia fazer. Só que eu tinha combinado com uns 10 que eu ia fazer um monte de coisa. O meu coração estava puro naquilo ali, eu queria fazer tudo aquilo, eu queria ser agradável com aqueles convites, seja o que fosse, vamos. Só que com o passar do tempo, aquilo ali começou a gerar mais desgaste. Pô, você ficou de ir, não foi? Você ficou de fazer, não foi? E aí a gente vai amadurecendo com ferro e fogo em alguns casos. E eu fui vendo que por mais boa intenção que eu tivesse, estava errado. Aquilo não era íntegro, aquilo não era inteiro. Então não tem problema, se você falar comigo, eu já vou até te ensinar isso. Você fala assim, pastor, amanhã é meu aniversário, o senhor vai? Se eu responder que eu vou, eu vou. Se eu responder para você assim, olha, eu preciso ver, não, promete para mim que você vai. Não, eu não vou te prometer que eu vou, eu preciso ver se dá para eu ir.
tem 250 pessoas na igreja. Todo mundo faz aniversário uma vez por ano. Todo mundo faz um bolinho ou um pedacinho de pão de queijo com café. Então todo mundo tem um prazer de nos chamar. E louvado seja Deus por isso. Eu vou conseguir prometer para todo mundo? Não vou conseguir. Então, Jesus, Ele está nos dando um princípio de vida. Vida cristã, amado, não é vida alienada esperando o céu chegar. O céu já está lá, é nós que vamos chegar no céu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando nós oramos, vem o teu reino, vem os princípios, venha o propósito do Senhor estabelecido na minha vida, venha o poder do Espírito Santo em mim para que eu possa realizar a obra do Senhor. Foi o que os discípulos falaram: Senhor, como faremos as tuas obras? Essa é a angústia de todo mundo. Como faremos as tuas obras? Todo mundo quer fazer a obra de Deus. A minha oração, Deus até deve ficar meio... Porque eu sempre, são coisas básicas que eu falo para Ele, que vira e mexe. Falo assim, quero cumprir seu propósito, eu quero andar naquilo que o Senhor tem para mim. Se eu não sou para fazer isso aqui, me mostra então. Porque tão importante, até esses dias a minha filha colocou isso, tão importante quanto você saber o que você tem que fazer, é você saber o que você não tem que fazer. Tem coisas que as pessoas querem que eu faça e se chateiam, mas eu não posso fazer uma coisa que eu não tenho que fazer. E você não é obrigado a fazer tudo. E isso daí você vai aprender, porque senão você começa a ser uma pessoa que quer agradar todo mundo e acaba desagradando todo mundo. Aí Jesus está dando uma aula aqui, e agora volta ao texto original, que é Mateus 21, 28. Você não vai tirar ele, porque eu vou pegar pedaço por pedaço aqui. Se der tempo a gente fala tudo, se não der não tem problema. Eu vou parte por parte, para a gente entender, porque Jesus não quis falar só uma coisinha para nós. Isso, é isso aí. O que dá aí? O que eu vou sair daqui hoje entendendo isso aqui? Olha, o que acham? O que acham? Jesus está dizendo, é uma maneira muito didática de Jesus falar, por isso que a gente não precisa impostar a voz para aprender grandes coisas, não. Jesus, ele está com a galera dele e fala assim: o que vocês acham que havia um algo? O que vocês pensam? Qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto? Vocês já pararam para pensar sobre isso aí? Foi assim que Jesus estava discipulando eles, ensinando eles. Aí ele fala assim: havia um homem que tinha 2 filhos. Veja só, olha que interessante. Jesus, ele deixa claro para a gente: ambos foram criados no mesmo lar, ouviram as mesmas coisas. Segundo, eles tiveram as mesmas oportunidades, porque ambos foram chamados para trabalhar. Terceiro, ambos sabiam fazer o que o pai pediu, porque quando alguém não sabe fazer aquilo que você pediu para fazer, você tem que ensinar. Ele falou assim: vamos trabalhar? Vamos. Ninguém diz assim, mas como é que é isso? Então todos sabiam o que ia fazer, amado. Jesus dificilmente, ou raramente, ou nem vai pedir algo que você não saiba. Ele vai pedir algo que você pensa que não sabe. Qual que é a diferença? Eu posso pedir uma coisa para o Lucas fazer, porque eu posso pensar que ele sabe fazer. Agora Deus, quando me pede algo para fazer, Ele sabe que eu não tenho condições de fazer, mas porque Ele me mandou fazer, Ele vai dar condições de fazer. Quem está entendendo, diga amém. Então muito cuidado quando Deus te coloca no coração algo para você fazer e você fica escondido atrás da tua limitação. Amado, se eu fosse ficar escondido atrás da minha limitação, eu estaria dizendo que eu não preciso de Deus, porque Deus não vai mudar a minha vida. Mas porque eu entendi que se Ele me pede para fazer alguma coisa, é porque Ele vai me capacitar, porque Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Você podia dar um aplauso a Ele, pelo amor do nome de Jesus. Então não adianta, como diz o pastor Silmar Coelho, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Gideão, você vai libertar, mas logo eu... Ah tá, Gideão. Se eu estivesse do lado de Gideão, eu falaria assim: ah tá, Gideão, Deus não sabe. Deus se confundiu. Não tem isso. Então olha só, chegando ao primeiro, agora vamos lá. Não estou pregando não, isso é só para preparar o solo. Chegando ao primeiro diz: filho,
vá trabalhar hoje na vinha. É um lugar de direção. Amado, se tem uma coisa hoje que na igreja, que na minha vida, na sua vida, a gente precisa reconfigurar, é a questão da direção. Você já reparou como é que as pessoas estão se sentindo ofendidas em receber uma direção? Você já reparou como que as pessoas precisam dizer que elas precisam ter liberdade, mas é uma liberdade que nem ela mesma sabe o que é? Filho, vai trabalhar na vinha, tá aí ó, filho, vá trabalhar na vinha. Ele não perguntou se o filho queria. Ele não perguntou se o filho podia. O que eu quero aprender com esse texto aí? Tem coisas que Deus não vai perguntar para a gente se a gente quer. Tem coisas que Deus não vai dar opção para a gente. Lembra do Jonas? Quem lembra do Jonas? Deus falou, vai a Nínive e prega, porque eu vou salvar aquela cidade. A Bíblia não fala, mas os livros contam que existiam perto de 250 mil pessoas e que era uma prática comum de chegar um profeta de Deus e aqueles habitantes lá matarem os profetas. Era uma turma ruim. E aí Jonas fala assim, eu não vou. Mas sabe por que Jonas diz que não vai? Porque eu sei que se eu for, o Senhor vai salvar. Olha para você ver o que é. Eu sei que se eu pregar a sua palavra, se eu revelar do alto, o Senhor vai salvar aquela turma. E aquela turma merece morrer. O que ele faz? Vai, compra uma passagem e só desce, né? Aí você vai lá ler, ele desceu a taça, desceu para o navio, desceu para o como é que fala o fundo lá? Hã? Não é. É Convés, lá embaixo? Desceu para o Convés. Você só desce, irmão. Eu não conheço ninguém que não obedeça a Deus e suba. Eu só conheço que desce. Aí ele vai, quando está lá no fundo, ele não satisfeito, vem uma tempestade. Essa tempestade, todo mundo fica sem saber o que está acontecendo. Aí ele fala, esse assunto aí é comigo mesmo. Ele pula no mar. Ele fala assim, eu prefiro morrer do que obedecer a Deus. Amado, preste atenção. Eu prefiro morrer, foi isso que ele falou. Eu prefiro a morte do que obedecer a Deus nesse quesito. Deus prepara um peixe que o engole e o leva 3 dias, e aí você sabe a história. Olha, tem coisas que quando Deus falar, talvez Ele até te dê oportunidade de escolha. Sim. Não falou nada para Abraão. Abraão falou assim, não sei se eu vou para Campinas, se eu vou para o deserto. Falou, ô Ló, escolhe aí. Deus não falou nada, Ele te deu opção. Aí Ló falou assim, eu vou para as Campinas. Aí Abraão falou, bom, sobrou o deserto para mim, eu vou. Só que, preste atenção nisso, se você não souber discernir, Deus vai falar algo ao seu coração, e porque você acha que é absurdo, você não vai fazer. E aí você não sabe por que você faz campanha, você não sabe por que você acorda de madrugada para orar e a sua vida não rompe, porque você está acreditando que a sua oração vai mudar o plano de Deus. Oração não é para mudar o plano de Deus. Oração não é para convencer Deus numa discussão. Você discute com alguém, você tenta convencer a pessoa da sua ideia, e a sua ideia tenta convencer a pessoa da ideia dela. Aí você pensa que oração é isso com Deus. Não, Deus, porque eu não vou, porque o Senhor não sabe o que me fizeram, porque o Senhor não sabe o que aprontaram comigo, porque o Senhor não sabe como é que é aquele povo, porque o Senhor não sabe como é que está aquele quadro, porque o Senhor não sabe. Não, Ele sabe de tudo. E se Ele te mandou fazer alguma coisa, você pode ter certeza que tem alguma coisa para você. Você crê nisso ou não? Amém. Mas crê mesmo assim da alma mesmo? Bom, continua. Era uma casa de direção, de comando, era uma casa liderada, existiam divisões de tarefas, né? Existiam divisões de tarefas. Nós estamos avaliando o contexto aqui. Era uma casa sem preferências. Filho A, vamos trabalhar, filho B, vamos trabalhar, né? Porque tem lugares que o filho A fica em casa e o filho B tem que trabalhar. Então, vamos os dois trabalhar. Uma casa que não tinha preferência. E aí continua. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Então veja só, pior do que você falar uma coisa errada, é você não consertar aquilo. Ele falou, eu não quero, mas respondeu, não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O discurso dele foi ruim, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, claro que sim, foi ruim. O discurso dele não foi o politicamente correto.
O discurso dele foi sincero: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então também não é sobre esse rapazinho aqui que eu quero falar, não. Esse dia eu vi uma entrevista do Paulo Guedes, me ajudou a definir uma coisa: aprenda. Eu aprendi isso para a minha vida, então você aprenda a lidar se alguma coisa acontecer nesse sentido. O Paulo Guedes mudou uma opinião dele em relação a uma situação no país. E aí o repórter falou: ué, senhor Paulo Guedes, mas o senhor então está mudando de opinião? A galera é fogo, né, irmão? A galera quer pegar, mas fazia isso com Jesus também. O senhor mudou de opinião? É lícito dar a César o que é de César, né? A galera gosta de pegar. Aí o Paulo Guedes falou: olha, tem um político, em 1800 e pouco, ele disse assim: a minha opinião muda conforme mudam os fatos. Quando eu ouvi aquilo ali, eu vi quanta coisa eu poderia ter sido mais sábio, mas eu não mudei de opinião, mesmo que os fatos estivessem mudando. Eu continuei mantendo uma opinião. Amados, com todo mundo eu aprendi: a opinião tem a ver com os fatos. Se mudam os fatos, você tem direito de mudar de opinião. E aí aquele moço, ele disse: eu não vou. Mas ele deve ter ouvido no passado alguém falando parecido com Paulo Guedes. Ele falou: bom, eu acho que eu vou mudar de opinião. Então ele falou um discurso ruim e teve uma atitude boa, mas não é sobre isso ainda que eu quero falar. Agora sim é o que eu quero falar. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Presta atenção no que está escrito ali. Volta lá. E disse a mesma coisa. Repita comigo: e disse a mesma coisa. Agora que você entendeu, você vai repetir bem forte: e disse a mesma coisa. Eu queria entender o que dá na cabeça de pastores de ovelhas, líderes, que Jesus fala uma mesma coisa para nós e nós pegamos diferente o que ele falou. Como pode? Eles responderam tudo atravessado, a gente vai falar desse cara aqui, mas como pode? A gente lê a Bíblia aqui e aí a mesma coisa que está sendo entregue para o Marcelão, está sendo entregue para o irmão lá atrás, a mesma coisa, só que aí um decide obedecer, praticar. O outro, simplesmente ele começa a pensar segundo a ótica dele. A gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu o quê? Sim, senhor. Mas não foi. Aqui é o que eu prego. Fala muito. Faz assim, fala muito. Você está na internet aí, fala muito, irmão. Irmão, a igreja está cheia de gente que fala muito. O trabalho está cheio de gente que fala muito. Político, antes da eleição, fala demais. Sim ou não? Sim ou não? Fala demais. E o interessante é que a gente depois não lembra de cobrar o que ele falou. Por isso que, graças a Deus, lá do bom das redes sociais, é que tudo que alguém está falando, você pode ficar em paz. Nem precisa guardar, não. Não precisa guardar, porque agora a gente... você sabe como que... Você sabe como que um político pegava um vídeo há 15, 20 anos, há 20 anos atrás, de alguém, chegava nas emissoras de televisão, pagava: eu preciso daquela entrevista de fulano no dia tal. Aí pegava aquele pedacinho de fita, esperando a hora da propaganda eleitoral para colocar um pedaço. Hoje, irmão, qualquer um que tem um celular, que você viu um vídeo que pode comprometer alguma coisa lá na frente, ou você esquecer, você pega uma bandeirinha que tem ali no Instagram e guarda. Você está no Facebook, arquivar, você arquiva. A hora que você precisar, 5 anos depois, 10 anos depois, você sai lá procurando, que você encontra e coloca. Meu amado, hoje, a nossa palavra, ela está tendo mais peso e ela está tendo mais cobrança, sabia? Tem.
tem um mecanismo do Zoom. Você sabia que dá para gravar o Zoom? Você está lá numa reunião, está gravando o Zoom? Não, não é, não, isso aí é lá do presidente. Não, não. Não, não. A gente grava o áudio do Zoom ali da reunião. Por quê? Porque se precisar alguma coisa, a palavra está lá. Então hoje está muito mais sério falar muito e agir pouco. Hoje para os políticos, só se nós formos assim realmente, não tivermos nem aí para o país, de vermos um vídeo de alguém defendendo algo e depois na hora de votar achar que não é bem assim, aí é outro papo. Então olha, abre comigo em Mateus 7:21, depois nós vamos voltar para o texto. Mateus 7:21, vê se não é antiga essa história. Mateus 7:21. Mateus 7:21, porque não adianta você estar na igreja e não ter comportamentos cristãos. As pessoas olham e dizem, você não tem palavra, você combina e não cumpre. Não, gente, não pode, porque isso é um reflexo cristão. Amém, amado? Amém, amado? Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz, nem todo aquele que me diz, fala muito, eu amo tanto Jesus, eu amo tanto Jesus, Jesus, posta um vídeo, eu queria falar nessa manhã que hoje Jesus falou comigo, e à noite está lá no será que Jesus falou com ela mesmo? Porque o meu Jesus está dizendo assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que tem atitude, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, é aquele que tem atitude. Então falar não está errado, é o primeiro passo para a sua vida cristã, mas fazer é o que avaliza o que você está falando. Eu posso ouvir um amém ou não? Não adianta você dizer Senhor, 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 aí você vem no culto, recebe uma instrução bíblica, aí você não cumpre, e está lá, Senhor, Senhor, Senhor. O que Jesus está dizendo? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Jesus está deixando claro, precisamos ter atitudes em relação ao que falamos, para que possamos praticar a vida cristã e receber as bênçãos de Deus, amém? Mas para ir na vida eterna. Vida eterna não acaba, graças a Deus entreguei minha vida a Jesus, eu não preciso fazer mais nada, porque tudo Jesus conquistou na cruz. Ei, é que é gostoso isso, é tão bom, né? Você já reparou como que aquelas propagandas de televisão que fica vendendo os produtos, ele fica ali massacrando, que você compra um produto e vai ficar com aquele abdômen tanquinho. Você compra um produto, você vai emagrecer, aí mostra aquela medida 58 descendo para 38, fala uau! Só que peraí, o que você vai ter que fazer? Não, eu não preciso fazer nada, eu ponho aquela cinta que vibra, ela faz tudo. Você ainda está nessa? Mas tem gente que está nessa no evangelho. Eu venho na igreja, eu ouço a palavra, eu faço aquilo que é tranquilo para eu fazer, entrego meu dízimo, entrego minha oferta, é tranquilo para eu fazer, te ajudo. Mas se Jesus me manda fazer algo que aquilo dali vai contrário à minha vontade, ao meu desejo, aquilo que eu gosto, mas eu acho que não é bem assim, eu acho que cada um tem um nível, é verdade, cada um tem um nível sim, tá? Eu posso ter convertido com um determinado tempo, a outra pessoa pode ter convertido instantaneamente, a outra pessoa tá num processo, eu entendo isso, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele que ele entende e acredita que ele está dizendo Senhor, 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 não faz a vontade do Pai, não faz a vontade de Deus e que tudo vai dar certo. Amado, você sabia que para você fazer a vontade do Pai, em muitas vezes você vai começar a fazer e você não entendeu ainda que o Espírito Santo habita em você? Você não sabia disso?
Eu vou repetir, tem coisas que você pode estar agora, você não entregou a sua vida a Cristo, você não recebeu o Espírito Santo, mas porque a palavra de Deus disse, você fala assim, eu vou praticar esse negócio. Eu vou fazer isso aí que Deus mandou. É para dizimar? Eu vou dizimar. É para não misturar o santo com o profano? Eu não vou misturar o santo com o profano. Eu vou buscar a Deus, mas enquanto eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou começar a fazer. Amado, agora, como que alguém vai explicar para mim que está cheio do Espírito Santo e não faz a vontade de Deus? Eu acredito mais numa pessoa sem o Espírito Santo fazendo a vontade de Deus, que uma pessoa com o Espírito Santo que não faz a vontade de Deus. Porque é incoerente. Como é que eu vou dizer para você, olha, eu sou cheio do Espírito Santo, mas se Deus me mandar fazer aquilo, eu não faço? Como? Como? Tem alguém aí? Está entendendo ou não? Está entendendo aí ou não? Está fácil para entender ou não? Isso serve para todas as áreas da nossa vida, a nossa atitude e a nossa fala. Muitos são gente boa de fala, sabe gente boa de fala? Gente boa de fala. Esse dia eu contei para um amigo meu há muito tempo, na época de jornal ainda, hein? Eu olhei lá que em São Paulo tinha um consórcio que na terceira parcela você dava 3 parcelas de lance e retirava o produto. Eu vi aquilo, falei com meu pai, fiz o consórcio. Paguei 1 mês, paguei 2, paguei 3. Aí mandei 3 prestações de lance. Eles seguraram a minha prestação de lance, mandaram, olha, tá, não foi, mas mês que vem. Aí eu paguei outra prestação e as 3, não, é que eu só sei de uma coisa, com 6 meses eu peguei o ônibus e fui parar lá em São Paulo. Falei, meu Deus do céu, me deram um golpe. Quando eu cheguei lá, falei, quero falar com fulano aí que me atendeu, me vendeu. Ele foi, Paulo, um cafezinho, água, sentou. Eu estava quase fazendo outro consórcio. E ele começou, rapaz, eu já estou vendo você com a moto, eu já estou vendo você e tal, mas você está nervoso, é ansiedade, todo mundo está ansioso e tal. Eu falei, não, porque esse negócio, calma, o que está te enrolando, rapaz, tem seu nome aqui, mostrou um monte de nome que eu nem vi se era o meu mesmo. E ele falou, eu tenho um outro negócio, você precisa de um carro também. Eu falei, como é que é o negócio do carro? Tá. Aí voltei e meu pai falou, você está maluco, rapaz. Perde esse dinheiro aí, já era. Não vai dar mais um centavo. Então, gente boa de fala e mal de atitude, tá cheio. Agora presta atenção nisso aqui. Tem um ditado que diz, discurso bonito não enche barriga de ninguém. Quem já ouviu esse ditado? Amados, hoje nós estamos vivendo, você está vendo como é que tem, não é que não tinha antigamente, é que hoje aparece mais facilmente. Como que nós estamos tendo escândalos de líderes cristãos? Você sabe o que é isso? Não é culpa de Deus, não é culpa só do diabo, mas é uma questão de caráter. É uma questão de caráter. O povo de Deus vai trabalhar o caráter. Não tem problema nenhum uma pessoa ter um problema e não pagar e ir para o nome do SPC. Meu nome já ficou sujo no SPC. Meu nome já ficou sujo no SPC. Eu já fiquei sem pagar pessoas. Mas foi um período. Não é um estilo de vida. Há uma diferença muito grande. Eu já tive cheque que a conta foi encerrada e eu tinha uns 4 talões. Eu fui lá, taquei um álcool nos 4 talões, na churrasqueira da minha casa, meti um fogo, esperei queimar. Agora eu vi uma reportagem que um dos lugares que não se aceita cheque é num grande evento evangélico lá para o lado do sul, onde tem 30, 40, 50, 100 mil evangélicos. Peraí. Das pessoas dizerem, não aceitem cheque aqui. Não pode. Eu ouvi isso de um pastor aventureiro. Peraí. A vida cristã é um conjunto de atributos, amado. A vida cristã não é só a playlist cheia de música gospel. A vida cristã não é ter 80 tipos de Bíblia. A vida cristã é muito mais que isso. Eu posso ouvir um amém aqui ou não? Se você trabalha numa empresa, você não está satisfeito, você não é daqueles que fala muito, você decide.
Mas enquanto você está lá, o seu caráter eu vou manter íntegro. Você está no ministério, você não está satisfeito, você está aí na internet, frequenta uma igreja, você não está satisfeito, não tem problema nenhum. Mas cuidado para você não sair contaminando as pessoas. Você quer ganhar almas para Jesus? Glória a Deus. Mas cuidado para você não sair aí falando mal dos outros para arrebanhar grupo de pessoas. Fica muito, não fala muito. Não, amado. Olha, muitas histórias na vida criam ciclos de paralisação. Muitas historinhas na vida. Sempre, eu não vou porque eu não tenho chance. Eu não vou porque não sei o quê. Eu não vou porque não sei o quê. Não, para de falar. Para de falar. Sua vida depende de muitos fatores, é verdade. É verdade. Nossa vida depende de muitos fatores, mas nenhum é maior que a sua atitude. Nenhum é maior. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista do pastor Silas. Ele estava contando que em um mês, quando saiu aquela matéria em 2016, uma linha que ele recebeu uma oferta de 100 mil, está aí publicamente, então, uma oferta de 100 mil, em um mês ele perdeu 60 mil colaboradores, 3 milhões de déficit por mês. Até ele acabar os contratos e rescindir para equalizar, ele falou, nós estamos em 2020, eu ainda estou pagando. O que foi? Um negócio que falou muito. Aí foi para a justiça, ele ganhou, você não ouviu falar em lugar nenhum, ele continua com a dívida. Quem falou aquilo lá teve que pôr uma notinha dizendo que se equivocou. Então falar muito é muito perigoso. É muito perigoso, porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de cada palavra nossa. Isso aí dá até um frio na espinha, dá até vontade de... vamos falar assim, Senhor Jesus. Fala aí, Senhor Jesus. Você está dizendo, Senhor Jesus, me perdoe palavras que não edificaram. Me perdoe palavras que prejudicaram alguém. Em nome de Jesus. Não, isso aí a gente tem que falar de coração mesmo, porque às vezes a gente fala muito. Olha, pense antes para não perder o crédito da fala. Meu amado, Jesus está dizendo, olha, quem é que fez a minha vontade? Foi quem teve o discurso politicamente correto, ou quem teve até um discurso errado, mas teve uma atitude certa? Foi a que teve a atitude certa. Deus só não muda, irmão, se a gente não for sincero. A palavra sincero vem da palavra sincera. É esse negócio que a gente faz aí quando vai comprar um carro, que os outros fazem com a gente, né? Dá uma maquiada no carro, passa um pretinho, passa um monte de coisa. Aí toma uma chuva, você fala assim, mas não é possível que eu comprei esse carro? É o mesmo carro? Enquanto está no sol, está lindo. É igual, tem muitas mulheres que é assim, né? Se tomar uma chuva, ela derrete. Amém, amado? Deixa para lá. E aí vem a palavra sincero, que era o quê? As estátuas para serem vendidas, elas eram passadas uma cera para tirar as imperfeições. Só que tinha um produto, passava no calor e tirava aquela cera. Aí veio a palavra sincero. Nós precisamos ser sinceros. Ontem eu estava numa reunião pastoral e eu falei, olha, eu sei que eu gostaria de muitos defeitos que eu tenho, eu gostaria de não ter. Muitas falas que tive eu gostaria de não as ter tido, mas uma coisa me ajuda muito, eu sou sincero. Não sincero da falta de educação, mas se eu tiver que falar para você uma verdade, porque o ambiente necessita, você pode ficar em paz, que eu não posso deixar de falar. Eu posso comer uma comida ruim na sua casa e você falar, e aí pastor, tá bom? Tá agradável. Eu não vou ser mal educado. É outro papo, mas tem coisas que não tem a ver. A gente precisa ser sincero com as pessoas. O próprio Jesus falou para uma mulher, você já teve 5 maridos, né? E o que você tem não é teu, né? Olha só, você já teve 5, e o que você tem também não é teu, né? E Jesus precisava ter feito aquilo? Não. Mas ele queria mostrar para a mulher, encara a realidade.
Enquanto você não encarar a realidade, eu não posso te curar. Ó, vamos agir conforme falamos. Uma pessoa convertida e cheia do Espírito Santo, ela busca esse alinhamento. Coloca Efésios 4:25. Ela busca. Não podemos falar muito, a vida cristã que empodera a gente. Tem hora que você vai sofrer para fazer aquilo que Deus mandou, mano. A carne sua vai gritar, parece que vai estar pegando fogo. Mas você vai fazer porque você é obediente a Deus. Eu posso ouvir um amém ou não? Você não vai fazer porque você tem vontade. Tem coisas que você vai ter até vontade, tá bom. Mas tem coisas que você vai fazer porque Deus mandou, mesmo sem vontade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Porque você não precisa falar a verdade para uma parede, irmão. Eu falar a verdade para o meu óculos, vou te falar uma verdade. Você tem que falar a verdade para o seu próximo. E aí continua, porque todos nós somos membros de um só corpo, de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que Paulo está dizendo? Como que pode o nosso discurso não estar alinhado com a nossa realidade? Como que pode eu dizer algo do reino de Deus na minha vida, há muitos anos atrás, muitos anos, infelizmente, com o passar do tempo, a palavra perdeu o crédito, infelizmente, mas na época, eu vi sinceridade na pessoa. Ele disse assim, eu falei, aí cara, estou sabendo que você está indo na igreja, hein? Boa, hein? Glória a Deus, aleluia. Ele falou assim, olha, eu estou indo na igreja, mas eu ainda não sou um cristão, porque eu ainda gosto de fumar e eu ainda gosto de beber. Eu falei para ele assim, olha, Deus gosta de pessoas sinceras. Você não precisaria ter dito isso para mim, mas pela sua sinceridade, pela sua verdade, você pode ter certeza, isso está com os dias contados. E realmente, com o passar do tempo, ele foi deixando e tal. Aí depois não vigiou, depois ele não continuou na chama, e aí abandonou tudo isso, e não está nem frequentando a igreja mais. Mas o discurso dele foi sincero. Deus, ele não precisa que a gente o enrole com conversa fiada. Eu disse aqui, um dia até a gente fala, né, depois, eu assisto a minha mensagem todo dia que eu prego. E eu fui, mas eu vou repetir também, falei assim, poxa Deus, eu estou de saco cheio com esse negócio. Mas eu fui verdadeiro, eu estava de saco cheio mesmo. Estava mesmo. Não adiantava eu chegar para ele e falar assim, maravilhoso, eterno, glorioso Deus, aleluia, como está sendo bom essa luta. Não foi. Eu dobrei o joelho na beira da cama e falei, Senhor, eu estou de saco cheio com esse negócio já, Senhor. Não adianta falar muito, irmão, se você não for sincero com Deus. E outro detalhe, a gente não é sincero com Deus para Deus ficar sabendo. A mãe, o pai faz assim, filho, você não está mentindo não, né menino? Você não está mentindo não, né menino? É isso mesmo, né? A gente faz, porque a gente não sabe. A gente faz uma leitura, né? Uma coisa assim e tal. Mas Deus não. Vocês acham que quando Deus chegou na viração do dia e falou, Adão, Eva, Adão, Deus não sabia onde ele estava. Deus estava procurando ele. Não, Deus estava assim, pô, vou dar uma chance para eles. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Você acha que quando Deus falou, o que aconteceu? Deus não sabia. Deus ficou assim, meu Deus, meu mesmo, né? Meu mesmo. Não, ele estava dando uma chance. A mesma chance que Pedro deu para a esposa de Ananias, Safira. E aí? É esse só o dinheiro? É. Os mesmos que enterraram seu marido vão enterrar você. Acabou. O problema de Deus não é dar chance, irmão.
escrever aqui, ó. O problema de Deus é que Ele precisa ver em nós o que está em Mateus 27, Mateus 7, 28. Ó. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões, coloca aí, Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ele deu uma série de ensinos. As multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Por que as pessoas estavam maravilhadas com seu ensino? Porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Sabe o que queria dizer isso? Eu vou dizer curto e grosso. O que o povo via, por isso que nós que pregamos, que usamos o altar, que ensinamos, você que está na internet, não é culpa sua você colocar um peso maior sobre a nossa vida. Não é culpa sua, porque nós estamos ali ensinando. E aí o povo estava dizendo assim, os escribas sabem tudo da lei, ensinam tudo, mas eles não fazem. O que eles nos mandam fazer, por isso que Jesus falou, vocês falam para o povo carregar coisas que vocês nem com o dedinho ninguém carrega. Mas Jesus, ele estava falando e ele estava agindo de acordo com o que ele pregava. Por isso que as pessoas disseram assim, uau, esse cara aí, ele não é igual à turma que a gente está acostumado não. Quantas pessoas falam de casamento e o seu casamento está em ruína? E não está em ruína porque está atravessando uma crise, é porque tem uma fala. Quantos líderes têm uma boa fala, mas suas vidas, olha aí o que está acontecendo. Olha aí o que está acontecendo. Agora eu vejo isso de uma maneira muito tranquila, é Deus alinhando. É ruim, eu falei para eles, puxa vida, o que é pior? Brotar essa sujeirada do fala muito e o age pouco? Ou deixa esse negócio para lá, põe debaixo do tapete, o povo sofre com isso? Não, o povo tem que crescer com isso. Maldito o homem que confia no homem e põe neles as suas expectativas. Meu amado, na boa, se a sua fé estiver em mim, meu Deus, que Deus me livre disso, mas você não assuste. Aí Deus às vezes dá uma pregada na gente para todo mundo acordar. A gente está aqui no altar, estamos 40, 50 centímetros mais alto, mas olha, podemos cair. E eu não estou defendendo cair não, viu? Eu não defendo caído não, eu ajudo o caído, a gente ama o caído, a gente apoia o caído, mas caído é caído, não tem jeito. Nós não podemos negociar os princípios porque amamos o pecador. A gente... Peraí. Nós temos que ter cuidado com a fala e com a atitude. Tem alguém para dar um amém aí? Então Jesus, ele tinha autoridade. A autoridade é fruto do alinhamento entre a fala e a ação. Eu não tenho medo da minha vida privada, porque eu sou a mesma pessoa. Você pode não ver eu do altar aqui, melando a minha esposa. Mas cuidado com quem fica melando a esposa no altar. Pode ser que não esteja melando no secreto. Cuidado. É o equilíbrio. A psicologia explica. O que eu combato muitas vezes, eu não estou dizendo que é sempre. Senão qualquer um que combate algo ruim, você vai achar que ele vive aquilo dali. Mas muitas vezes tem alguma coisa por trás. Todos no fundo sabiam a verdade. Qual dos dois? Volta para o texto lá. Mateus, volta lá. Mateus, anota ele e volta. Mateus 21. Para terminar aqui. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Amado, no fundo, todo mundo sabe a verdade. No fundo, todo mundo sabe a verdade. Pode ser um jovem que queira encontrar caminhos para os seus desejos. Pode ser um adulto que queira encontrar caminho para os seus desejos. Pode ser um idoso que queira encontrar caminhos para os seus desejos. Mas no fundo, todo mundo sabe a verdade. A diferença é que como Adão e Eva deixou uma dica, Adão e Eva deixou uma dica. A gente tenta disfarçar a nudez.
Foi isso que Adão e Eva fizeram. Não mudaria nada. Olha aqui, presta atenção, a nudez, presta atenção nisso. A nudez de Adão e Eva existia antes do pecado de Adão e Eva. Amém? Isso significa que Deus, na viração do dia, via a nudez de Adão e Eva. Quem não via a nudez eram eles mesmos. O maior problema é quando nós enxergamos algumas realidades que Deus sempre as viu, a gente tenta disfarçar do homem. Ei, esse culto de hoje, você que está na internet, é um culto de libertação. Só que, pastor, mas cadê os caboclos virados? Irmão, eu tenho medo dos que não vira. Eu tenho medo daqueles que estão quietinhos, falando manso, tão tranquilo. Pastor, que coisa linda, pastor, olha, Deus falou muito comigo. Porque aquele que põe a mão para trás e engrossa a voz, qual é o teu nome? Esses aí, irmão, esses são os mais fraquinhos do universo. Os poderosos são aqueles que não manifestam. Então, cuidado, porque no fundo a gente sabe a verdade. E por que a gente sabe a verdade? Porque a verdade é refletida com a vontade de Deus. A verdade, ela é refletida com a vontade de Deus. A vontade de Deus é a verdade. Se eu não pratico a vontade de Deus, eu não estou na verdade. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Que historinhas você tem contado para si mesmo? Uma pergunta, que talvez essa historinha está te roubando o poder de agir. Olha Êxodo 14:15, sai daí, Êxodo 14:15. Isso aqui está condensando aqui, já estou terminando. Êxodo 14:15. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Por que vocês estão contando história para mim? Por que vocês estão falando muito? Marche, pô! Diga ao povo que marche aí, ué. Eu tirei vocês de lá, agora marche, ué. Vocês estão falando muito. Era isso que Deus estava falando. Vocês estão falando muito. Se eu falei para vocês marcharem, continue marchando. Mas não encontramos um rio. Então, mas e as 10 pragas? Não serviu para nada? E o ouro que deram para vocês sair não serviu para nada? Vai marchando. Eles pararam. Sabe o que eu aprendo? Tem coisas na minha vida que eu parei porque eu vi uma dificuldade, mas eu esqueci que tinha umas 10 dificuldades lá atrás que Deus me livrou. O anjo da morte passou na casa de todo mundo e matou o primogênito, menos na casa onde o sangue do cordeiro tinha sido aspergido. Porque é um negócio mais violento, que o seu vizinho não ouve nada, o outro não ouve nada, e lá nos palácios a Bíblia diz que o choro fazia que ouvisse em toda a região. Mas na hora que encontrei um rio, um mar, falei, meu Deus, agora acabou minha vida. Ei, para de contar história para Deus. Quem sabe hoje é o dia que você vai se levantar e vai tomar uma atitude. Eu posso ouvir um amém ou não? Não pare apenas no conhecimento do saber o que eu tenho que fazer, mas você vai ter que entrar no ambiente de fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. E para terminar, Jesus lhes disse, diga a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando, preste atenção nisso aqui. Disse-lhe Jesus, diga a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes, presta atenção, antes de vocês no reino de Deus. Por quê? Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Meu amado, a vida eterna é para quem sabe e para quem tem atitude. Vocês sabiam de tudo, e não tiveram a atitude de crer. A Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas, que você vai ver o que vai acontecer com o seu sustento. Você não lança? Você fica com ele na mão? Você está com um saco cheio de semente.
aquele que semear pouco, colhe pouco, que semear muito, colhe muito. Aí você vai e semeia 3 sementes e fica com 5.000 na mão. O que adianta a sua semente na mão? A sua semente só produz se estiver na terra. Então não adianta você saber o que tem que fazer. Filho, vamos trabalhar? Estou indo, pai. E não vou. Filho, vamos trabalhar? Eu não vou, estou cansado, vou assistir os gols da rodada. Eu não vou. Puxa vida, viu? Eu vou ter que ir. Quem é que fez a vontade? Quem foi? Meu amado, falar do amor de Deus, falar que ama Jesus é ótimo, contagia, mas se você não estiver disposto a agir, fala muito. Quem está entendendo, diga amém. Você pode ficar de pé. Eu quero orar por você, sabe para quê? Para você, olha, não deixar isso aqui, ó. Olha só, entrar no céu, romper com cadeias, quebrar maldições, é para quem tem atitude de fé, e não palavras de credulidade e de incredulidade. Tem gente que ele quer ter uma atitude boa, mas com a palavra de incrédulo. Irmão, cuidado, hein? Cuidado, tem muitos crentes técnicos. Tem muitos crentes assim, segundo a ciência. Não, se é segundo a ciência, irmão, pode ser que Deus não haja. Que ciência que cura uma mulher de fluxo de sangue, faz um paralítico andar, um cego enxergar, um mudo falar, um leproso ser curado, sem ter tomado remédio, sem ter feito tratamento, sem ter feito nada. Que ciência que faz isso? Segunda coisa, nesse último versículo, quem era para ir, não estava indo. Era para um grupo ter ido. Era para um grupo ter entrado na frente e depois entrar a galera da classe B. A classe A não quis entrar. Aqui, ó. Jesus diz, diga a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Antes de vocês. Se está dizendo que alguém está entrando antes, é porque alguém está deixando de entrar primeiro, sim ou não? Sim ou não? Você sabia que tem gente que está deixando de receber e tem alguém recebendo antes dele? Só por causa das atitudes dele? É duro isso, Marcelo, mas é verdade. Terceiro e último. Milagre não converte ninguém. Milagre pode até causar uma euforia, mas milagre não converte ninguém. Amado, o que tantos já viram de milagres e continuaram com seus mesmos vícios, com a sua mesma mania, com o seu mesmo estilo de vida. Agora, quando você recebe a semente da palavra de Deus e se abre para fazer a vontade de Deus, te prepare que você vai ser um dos primeiros a entrar no reino de Deus. Você pode aplaudir a Ele? Você vai ser um dos primeiros. Meu amado, não fale muito no reino de Deus. Não fale muito no reino de Deus. E se falar muito, faça muito. Se falar pouco, faça muito. E se não falar, faça mais ainda. Por quê? Porque nem todo aquele que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero orar por você que está aqui, por você que está na internet. Abre a sua mão. Você precisa romper com as histórias. Você precisa romper com as promessas vazias, promessas no desespero. Sabe aquele marido, aquela esposa que está vendo o casamento que acabou e ele promete um monte de coisa, ela promete um monte de coisa. É aquele filho que está para ficar debaixo de uma disciplina e ele promete um monte de coisa. É aquele cristão que está entrando numa prova e ele promete um monte de coisa. Não precisa fazer isso em nome de Jesus. Fale com Deus sinceridade. Senhor, eu pequei mesmo. Eu falei que ia fazer, não fiz. Eu falei que é isso, não fiz. Eu falei que eu falei. Mas agora em nome de Jesus eu não vou falar. Eu vou agir. Repara para você ver, amado. Chega até a ser cômico. Mas você quer emagrecer? Não fala para ninguém que você está de regime. Não fala para ninguém. Não fala para ninguém. É cômico. Sabe por quê? Porque é desejo da carne.
Desejo da carne. É desejo da carne. Pare para pensar. Eu e a pastora ouvi uma mensagem. O problema não é comer, porque comer é uma bênção. O problema é a glutonaria. O problema não é você pegar um dinheiro e usar para o seu bem. O problema é o dinheiro ser seu senhor. Quem está entendendo aí? Você está entendendo isso ou não? Não é porque você falou que está tudo resolvido. Você falou, você deu um start. E disse Deus, haja luz e houve luz. Mas ali começou um processo. Ali não ficou tudo pronto. Ali agora tem coisas que vão no processo. Abre a sua mão, abre. Quem sabe você está precisando aí, mudar a sua maneira de ver a vida. Mudar a sua maneira de ser um cristão autêntico. As pessoas sabem quem você é. Deus sabe quem você é. E o mais importante, você sabe quem você é. Você sabe. Você sabe quem é. Eu sei quem eu sou. Eu sei aonde eu preciso melhorar. E tem muitas áreas que eu preciso melhorar. Pai, em nome do Senhor Jesus, tanto aqueles que estão na internet, quanto aqueles que estão aqui, essa noite, Deus, é uma noite de libertação. Cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo despedaçados, portas estão sendo arrombadas, que nos aprisionavam a viver uma vida nos enganando, falando coisas que não temos a mínima chance de cumprir, falando coisas para sermos aceitos em determinadas rodas, prometendo coisas que sabemos que não vamos cumprir. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos revista de autoridade, de unção, de graça, de poder, para que quando o Senhor falar conosco, o nosso discurso vai estar alinhado à nossa atitude. Nós também não queremos falar que não vamos fazer e depois fazer. Nós não queremos isso. Nós queremos falar o que o Senhor me mandar fazer. Eu vou responder sim para o Senhor e eu vou fazer sim, em nome de Jesus. Arabassori andarabaxê. Você é um líder. Você diz que vai participar da reunião. Você vai participar. Você é um funcionário. Você diz que vai chegar mais cedo e vai chegar. Você é um marido e diz que vai mudar, vai mudar. Você é uma esposa, diz que vai fazer, vai fazer. Oh Deus, em nome de Jesus, fortalece a mão do caído. Fortalece, Senhor, a mão daquele que não tem mais vigor para fazer nada. Aquele que quando ouve uma palavra como essa, ele fica oprimido pela verdade, mas o Senhor não oprime com a verdade, o Senhor liberta com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Você pode levantar sua mão e adorar a Deus. Você pode levantar sua mão e exaltar o nome dEle. Aleluia.